Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Paraíso dos Inocentes e hoje vamos falar sobre algo muito sério que está para ocorrer no Brasil. Vimos aí nas notícias que a América já colocou aqueles dois grupos criminosos do Brasil como inimigos públicos dos States. Ou seja, os americanos colocaram eles como realmente rivais. E eles vão começar a intervir, seja onde eles estiverem. Entendam. Esses dois grupos, que eu não vou mencionar o nome aqui nesta plataforma, que vocês sabem muito bem as siglas, eles não participam também somente no Brasil. Eles comandam coisas, inclusive, em outros países. E têm ligações em uma grande rede mundial. Então, sabemos que a partir de agora, como aconteceu da América se envolver em outros países, buscando realmente o que eles consideram como terrorista, né? Entre outras coisas. Algumas palavras eu não posso dizer, senhores e senhoras. Então, mas vocês entendem nas entrelinhas o que eu estou dizendo. A grande questão é, pode acontecer uma grande batalha civil no Brasil. Por quê? Nós sabemos que quando esses grupos são pressionados, eles descontam até na própria população, como já houve aí ônibus que foram queimados e não sei o que, bababá, entre outros tipos de... Tem palavras que eu tenho que evitar, mas atentados até. Então, isso já aconteceu muitas vezes, principalmente quando um líder é preso ou algo desse tipo, ou querem algo. Então nós já vimos que o próprio Brasil, o próprio governo do Brasil não conseguem controlá-los. E na verdade eles são tão poderosos que eles praticamente têm todo um envolvimento, muitas vezes até com políticos. E o que vai acontecer? Vai acontecer, é até interessante a gente pensar, que muitas revelações, inclusive de políticos influentes, ou até uma grande maioria, estar envolvido com eles. Porque sim, tudo está interligado, senhores. A política, esses grupos, e com certeza agora os Estados Unidos vai querer intervir. Com certeza eles têm a sua central de inteligência, que já sabem de muita coisa que acontecem, inclusive até os próprios políticos envolvidos, ou grandes empresas, empreiteiras, entre tantas outras coisas. E isto chegará como um grande baque para toda a população brasileira. Mas a grande questão é, primeiro, nós sabemos que haverá revolta, porque é difícil as pessoas crerem em alguns políticos e de repente terem que se decepcionar naqueles que votaram. E nós sabemos que o Brasil há essa tradição de políticos corruptos e tudo mais, porém as pessoas ainda veem isso como algo, vamos dizer assim, sutil, porque eles não creem, eles acabam votando nos mesmos políticos sempre. E eles estão lá no poder há décadas e décadas. E acabam sempre, porque na região deles, eles fazem lá o que ele precisa fazer. Mas por trás de tudo isso há um mecanismo, há uma máquina funcionando para benefício deles próprios, enquanto os brasileiros estão aí na pobreza cada vez mais. Os brasileiros estão sofrendo. Então, a grande questão, por quê? Desviam todos os recursos necessários e possíveis que conseguem, ao invés de distribuir para o brasileiro e fazer com que o Brasil se tornasse realmente um país de primeiro mundo.
E não vamos falar de presidentes que comandam isso, não. Ali, quem comanda realmente é a Câmara dos Deputados, o Senado, os juízes. Então, queridos, o que pode acontecer no Brasil? Nós não estamos falando apenas em uma batalha civil que seja apenas do governo brasileiro contra esses grupos. E pelo contrário, na verdade agora virão forças maiores e daí os políticos do Brasil vão decidir se vão autorizar a presença americana aqui para poder enfrentar esses grupos. E como eles estão envolvidos, com certeza haverá uma disputa, uma rixa, o Brasil querendo sempre buscar sua soberania e dizer que esses grupos não são tão maus quanto os americanos querem colocar, mas porque também tem ali um pé dentro junto a eles. E aí vai haver o quê? Seremos como se fosse uma Venezuela. Poderemos inclusive até ser atacados. Porque se o Brasil, a liderança do Brasil, ou até o problema é que são os próprios políticos que discutem sempre sobre tudo. Os próprios políticos, por rixas de partido de lado direito ou esquerdo ou coisa assim, acabam nunca pensando no brasileiro e sempre pensando mais em si mesmos e raramente fazem um acordo que possa beneficiar o brasileiro. Fazem sempre um acordo que no final, por baixo do pano, eles vão ganhar de alguma forma sobre qualquer coisa. Mesmo que seja em épocas de eleição um prestígio para poderem ser reeleitos. Então, a grande questão é que se os políticos estiverem envolvidos com esses grupos, como deve haver uma grande porcentagem que sim, e os americanos quiserem intervir, quiserem inclusive estar presentes aqui no Brasil com sua equipe técnica lá, especialista nesse tipo de assunto, e o Brasil, os políticos brasileiros se recusarem a isso. Ou seja, existem duas formas de termos alguns atritos. Por quê? Esses grupos podem realmente querer impor respeito ou querer mostrar que tem força atacando a população. Os americanos podem querer vir para cá para poder também entrar em um atrito contra eles e os próprios políticos brasileiros podem não querer. E daí vai haver um certo atrito com a América. E agora nós estamos em um momento bem delicado para o próprio Estados Unidos, que realmente, por causa das batalhas que estão enfrentando lá com o Irã, entre outros locais, estão tendo uma dívida muito grande, de trilhões, precisam de dinheiro, precisam de recursos financeiros. E há também uma crise acontecendo no mundo, tanto que há uma compra de ouro, de grandes empresas, bancos e tudo mais, porque tanto que o ouro está aumentando radicalmente aí, realmente está surpreendendo aí o quanto o ouro, porque estamos prestes a um reset financeiro. E por que um reset financeiro? Porque, primeiro que a IA já está influenciando praticamente tudo que nós vivemos. Inclusive, está até desmonetizando canais aí gratuitamente, canais de mais de 10 anos como os nossos, e sem mais nem menos, passando a régua. E não adianta explicar, não adianta lá tentar reverter a situação, porque eles não entendem. Então, por mais que não adianta, se ajoelhar na frente da IA, não vai adiantar, ela não vai liberar, porque é um mecanismo, é um sistema. E que inclusive está aumentando a energia elétrica na América e em outros locais. Porque para manter esses servidores aí também gasta muita energia e está tendo também uma crise energética aí que vocês vão ver com o tempo essas notícias. Mas a grande questão é reset financeiro, a IA está controlando praticamente tudo. Hoje a gente não fala mais com ninguém, até no próprio WhatsApp a gente quer falar, a IA já está aparecendo. Bancos, empresas, tudo através da IA. Na verdade, a gente se sente até meio estranho,
porque a gente quer falar alguma coisa e tudo é um mecanismo, em vez de ser redondo, se tornando cada vez mais quadrado. Ou seja, daqui a pouco este controle, eles terão controle total sobre todos os seres humanos e de forma automática. Não é só o governo oculto fazendo manipulações para a sociedade de diversas formas. Não. Eles estão praticamente nos controlando de todas as formas. E chegará um momento que até o seu próprio dinheiro no banco ou coisas assim ficará até impossibilitado da gente poder tirar ou mexer ou coisas assim. E com quem que a gente vai reclamar? Porque daqui a pouco nem estruturas físicas, nem bancos físicos mais terão. Este é o caminho. Não vai haver mais cédulas em breve. Já na verdade, nem tem tanta cédula suficiente pelos cálculos, né? Porque há nos bancos e tudo mais. Tudo são números. Então, queridos, nós estamos aí prestes a ter uma mudança radical no mundo, mas também, principalmente agora no Brasil, que os americanos, o governo americano lançou, que realmente já colocou no papel, já está ganhando autonomia burocrática para poder já intervir e de repente até atacar esses grupos aí que nomearam, que são aqui do Brasil. Aí o governo do Brasil vai depender da sua politicagem, de querer se unir com os states e alguns ir contra realmente a cúpula que participa. Então, vai ter uma grande luta política aqui no Brasil, vai ter uma grande luta nas ruas, e o brasileiro vai continuar realmente passando por dificuldades. Essa é a grande questão. Por isso que todos devem ficar atentos, porque não é só isso que está acontecendo no mundo. É realmente a inflação de os alimentos, os produtos que as pessoas precisam, e tudo realmente ficarem mais caros. E tantos desvios de dinheiro fazem com que os brasileiros ou o governo não tenha recursos para poder distribuir para o brasileiro, para eles poderem realmente até se autossustentar. Enquanto isso, a IA está passando o rodo e despedindo muita gente, inclusive nas redes sociais, barrando muitos canais, porque eles querem silêncio. Eles não querem que as pessoas saibam. Ou as pessoas veem até, de repente, canais que falam de amor, ou que são construtivos para poder ajudar as pessoas a expandir a consciência, sair da caixinha, enxergar a verdade. E eles, claro, e olha que canais grandes também caíram. Muitos canais, nem todos, mas muitos. Mas a grande questão é por quê? É porque realmente nós estamos numa batalha. Já há uma batalha espiritual acontecendo. Há uma batalha que está agora entrando do outro lado do véu para o mundo físico, ou seja, o véu se tornando mais sutil. Os espíritos, as entidades acabam influenciando mais facilmente as pessoas, principalmente aquelas que acabam entrando em uma baixa vibração. Pessoas que às vezes até de forma simples são contagiadas vendo coisas ruins ou pesadas, programas de TV pesados, programas nas redes sociais pesados, de coisas assim que são, sabe, tem baixa energia os conteúdos, e acaba se envolvendo com isso, e no final das contas acaba vivendo o dia inteiro em uma baixa vibração. Porque não consegue ter coisas boas, mais construtivas, mais edificantes, que vai oscilar a sua inteligência, que vai fazer você expandir a consciência. Porque tem pessoas que ficam assistindo da Atena da vida, só vendo desgraça que acontece no mundo, no vizinho, não sei o quê, e fica vidrado nisso. Essas redes aí como TikTok, entre outros, que a pessoa fica passando um vídeo atrás do outro ali, a pessoa perde um tempo parada naquilo, e não faz nada para produzir algo para si mesma. Fica girando em círculos naquilo. Não pense em nenhuma coisa que possa fazer para te fazer realmente o bem. Ou seja, isto é o controle mental que hoje facilmente impõe para as pessoas que são fisgadas mentalmente e acabam se prendendo àquilo. Numa grande prisão virtual. E isso, imagine bilhões de pessoas vivendo a mesma coisa. Então,
queridos irmãos, nós estamos numa batalha espiritual, estamos numa batalha contra nós mesmos, o nosso ego, o nosso eu inferior, contra os nossos maus costumes, contra os nossos também, o nosso medo, nossa insegurança. Nós estamos nessa reforma íntima e isso está se intensificando. E por que se intensifica? E por que até pessoas acabam ficando meio descontroladas atualmente? Porque a vibração que está chegando na Terra e tanto as formas, pensamentos também de tristeza e até pavor, porque está acontecendo muitos atritos entre países, batalhas físicas, e muita gente sofrendo, então muitas formas de pensamento na atmosfera da Terra, e ao mesmo tempo muito controle mental, onde as pessoas se mantêm numa baixa vibração. E as pessoas não vão à luta para conseguir novas coisas, para conseguir realizar seus sonhos, para conseguir realmente ser feliz com as pessoas que estão ao lado, ou qualquer coisa que seja. Porque, na verdade, a felicidade muitas vezes está diante de si, diante das pessoas, e as pessoas não notam. Elas acabam mantendo a sua média vibração. Riem algumas vezes no dia, mas acabam não mantendo uma alta vibração e um controle mental e psicológico a todo momento. Então ficam sempre oscilando. E isto é a maioria da humanidade. E isso está se intensificando. Por isso muitas pessoas vão se revoltar. Dependendo do que aconteça no Brasil, muitas vão saquear, muitas vão fazer mal ao próximo. E tendo ainda eventos, como até houve no Rio Grande do Sul na época, quando houve aquelas enchentes, aquela chuvarada lá, empresas, tudo alagado, casas que tiveram que sair às pressas, e teve pessoas naquele momento que saquearam, roubaram lojas, comércios. Imagine tantas pessoas sofrendo, e tinha pessoas que, ao invés de ajudar, né, que a água chegava nas alturas, não, invadiam os comércios, os locais, as casas, para poder roubar. Ou seja, maldosas, vibrando realmente no materialismo. Mas por quê? Porque também sofreu muito tempo aí, e realmente deve ter perdido talvez o caráter, ou até... Quantas pessoas, inclusive naquela época de 2020 lá, que eu não vou falar o nome, estavam saqueando caminhões de lixo para poder se alimentar. Também tem isso, galera, essa imposição, esse controle mental, esse sacrifício que todo mundo tem que fazer para poder sobreviver. Imagine pessoas buscando nos caminhões de lixo alimentos. Quantas pessoas na época perderam seus empregos, quantas empresas acabaram fechando as portas, muito sofrimento, nós conseguimos enfrentar, mas isso foi aquilo lá foi apenas um experimento temporário, para eles verem, para o controle da cúpula, ver como todos se sairiam, em todos os países. Ao mesmo tempo, muitas pessoas desencarnando, muitos desses que desencarnavam, às vezes nem tinham aquele problema, e as suas partes internas eram transferidas para outros países, para serem levadas para outras pessoas, se é que me entendem. Então, tanta coisa ali que aconteceu naquele tempo, isto foi só o início. Nós estamos chegando agora em um momento ainda mais drástico, onde este controle, como eu estava dizendo inicialmente, será automatizado para nós. É como se nenhuma propaganda mais fizesse sentido, porque tudo que você vai querer, tudo que você vai entrar em contato com uma empresa, tudo que você vai, questão de bancos, questão de celulares, sei lá, tudo vai ser automatizado. Nós seremos controlados totalmente por uma rede virtual de inteligências automáticas, e que são bem inteligentes, porém nem sempre. E normalmente a gente quer falar alguma coisa, ela responde e nada acontece, a não ser já algo programado que a gente tenha que aceitar ou não. Clica aqui ou aqui, se é isso ou aquilo, se não, tchau. É isso. Então, queridos irmãos, entendam, estamos prestes a uma batalha civil no Brasil,
e em muitos locais do planeta. Estamos à beira aí de um reset. Estamos à beira aí de falta de energia. Isso é uma história para um outro vídeo. Mas se não lançarmos, se os governos não lançarem o que Tesla descobriu com a energia pelo ar, entre outras formas de combustíveis, como hidrogênio e água, se não lançarmos certas questões o mais rápido possível, tenho certeza que a humanidade vai passar necessidades de elétrica, de água e muitas outras mais. Então, é preciso, para manter esses servidores de IA funcionando cada vez mais, porque agora tudo é gerado através disso, entre tantas outras formas também que estão sendo gastas aí como recursos naturais através dessas batalhas no exterior lá. Então eles estão aí, o petróleo, por exemplo, está subindo aqui no Brasil bastante. Sempre esteve caro, mas com esses atritos sobe mais, porque eles vendem mais para lá, fica menos para cá e o valor aumenta. Ou seja, queridos irmãos, nós estamos vendo tudo aí realmente entrar num atrito entre vários segmentos, entre vários pontos, e é nós que devemos nos centrar em nossos corações para entender o que está acontecendo e ficarmos atentos. Nada está comum. Então fiquem atentos aí, porque não é à toa que essas notícias vão realmente impactar o brasileiro, o governo, os políticos, e tudo pode acontecer. Mas o mais gostoso é quando acontece as revelações, quando a verdade vem à tona. Sabemos que, através de investigações, até que seja americana, descubram a verdade de determinados políticos, grupos, onde estão envolvidos, e daí serão levados para serem julgados, porque precisa-se a justiça ser feita. A lei da atração é isso, amados irmãos. Praticamos, temos que receber. Então, por isso, fazei o bem para sempre ter o bem em troca. Ame para ser amado, trate bem para ser bem tratado e sempre vibre alto. Vibre alto, porque é isso que faz a vida ser amena, ser pacífica, ser gostosa de viver. E é isso. Fiquem atentos sobre tudo e deixe seu like, se inscreve no canal aí, deixe seu comentário no que você acha sobre isso e também qual assunto você gostaria que eu pudesse fazer aqui no canal. Vai ser uma grande honra para mim. Amo vocês, muitas bênçãos e até a próxima, queridos.